Olá, nesta edição do Hoje Rural vamos mostrar a produção de vinhos em Minas. Você sabia? E vinhos de qualidade, já. Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção, Colégio Atenas, Cicobi Copacred, Copa. Vamos mostrar nesta edição do Hoje Rural uma reportagem da Rede Minas que mostra um mercado em plena expansão aqui em Minas, do café para a uva. 9 regiões do estado vêm investindo em vinícolas. São pequenos produtores que contribuem para diversificar a economia das regiões e que já começam a projetar os vinhos de Minas para além de nossas terras. Minas do queijo e café tradicionais e premiados, e cada vez mais de vinhos de qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. E para começar a contar esta história, nós voltamos no tempo, mais precisamente no início do século XX. E de acordo com a história e os registros, consta que entre 1884, pouco antes do período da abolição da escravatura, até 1901, cerca de 52 mil imigrantes italianos vieram para Minas. Eles chegaram num contexto de transição da mão de obra dos escravos para os trabalhadores assalariados. E grande parte desses italianos veio aqui para o sul de Minas para trabalhar nas lavouras do café, o ouro negro, já nos primeiros tempos da República Velha. E esses imigrantes ainda trouxeram na bagagem a cultura de um outro produto, o vinho. E basta dar uma voltinha por Andradas para comprovar essa diversificação econômica. A cidade cresceu impulsionada pela cultura do café e, em segundo plano, pela produção do vinho de mesa de origem italiana. Olha, gente, quando a gente fala em imigração italiana aqui em Andradas, você quer ver a prova? Parei para tomar um cafezinho. Muito obrigado. Como é que é seu nome? Catarina. E o sobrenome? Nunciarone. Descendência italiana. Sim. Vocês querem ver o que eu estou falando? Uma rodinha de baralho aqui na praça. Buongiorno. Seu nome? Armando Liparini. José Luiz Luqueta. José Roberto Salve. O meu avô veio na Segunda Guerra. Vieram todos para cá. Vieram trabalhar na lavoura de uva e café. Pois é. O vinho fez com que o sul de Minas, ainda na década de 30, ganhasse uma fazenda experimental em Caldas, cidade próxima a Andradas. O centro de referência da EPAMIG foi inaugurado por Getúlio Vargas. A estação foi uma demanda dos produtores da região. Final da década de 20, comecinho da década de 30, eles compraram essa área de terra, doaram para o governo federal para fazer uma local de pesquisa em vitivinicultura. Na época, aqui era a região muito produtora das uvas comuns, das uvas americanas, para fazer aqueles vinhos de garrafão. Então, é um local que nasceu para estudar o vinho. A fazenda da EPAMIG é responsável pelo desenvolvimento de pesquisas que realizam a introdução da cultura de vários tipos de uvas em diferentes regiões do estado. E para realizar a grande virada na produção do vinho de mesa ao vinho fino, uma nova técnica foi adotada logo no início do século XXI, a dupla poda. A videira sendo manejada pelo cultivo tradicional, fazendo a poda em agosto para colher em dezembro e janeiro, as uvas acabavam maturando sobre essas condições de temperatura elevada e umidade e precipitação elevadas. E isso desfavorecia a qualidade. Um ex-pesquisador daqui, no início dos anos 2000, enquanto fazia o doutorado lá na França, o professor falou que a videira gosta de noites frias, dias com temperatura amena e água apenas no pé da planta. Com isso na cabeça ele falou, o sul de Minas tem isso, só que é no inverno. E aí a sacada foi utilizar a técnica de podar 2 vezes para sair da colheita no verão para
mover ela para as condições do outono e inverno. Lucas é o enólogo que elabora os vinhos produzidos pela EPAMIG. O laboratório também funciona como uma espécie de incubadora de novas empresas e vinícolas. Os produtores de vinho de inverno têm investido sempre em qualidade, não em volume principalmente. Então nós temos os vinhos que nós chamamos de vinhos boutique. São vinhos de pequena produção, mas de altíssima qualidade. O vinho é premiado mundo afora. Então isso é uma vantagem para o produtor e para o consumidor. O consumidor vai ter muito mais rótulos para degustar. A introdução da dupla poda trouxe também a proliferação das vinícolas em todo o estado. Em dezembro de 2020, Minas contava com 21 produtores de vinhos finos, instalados em 15 cidades. Atualmente são 90 em 53 municípios. Hoje já encontramos vinhedos em 9 das 12 mesorregiões mineiras. Atualmente são mais de 1.000 hectares de área cultivada na técnica da dupla poda e a expectativa é que a área plantada aumente 25% a cada ano. O resultado, uma produção de cerca de 2,4 milhões de litros daqui a 5 ou 7 anos. Um mercado promissor capaz de gerar 120 milhões de reais por ano e transformar a realidade de muitas comunidades. Uma cadeia produtiva que engloba vários setores. A partir do momento que eu diversifico essas oportunidades, esses negócios no território, eu faço com que diferentes regiões sejam valorizadas e dinamizadas economicamente. E para se ter uma ideia, até no Triângulo Mineiro, uma região tradicionalmente voltada para a criação do gado zebu, o vinho vem ganhando espaço. Durante a pandemia, a família Marega decidiu investir em uma vinícola com reservas especiais. Nós somos 5 irmãos ali, nossos pais têm aquela fazenda desde 1990. Sabemos algumas variedades, já a gente sabe que todo cerrado planta, que é a Syrah e a Sauvignon Blanc. E aqui a gente tem Touriga Nacional, tem Tempranillo, tem Marsanne, a gente tem um pouco de tudo aqui. Justamente para a gente saber qual é a uva que vai se adaptar melhor e a gente produzir o melhor vinho. Na fazenda de 700 hectares, onde de tudo se produz um pouco, 14 hectares estão garantidos para os vinhos de qualidade e 20 funcionários se dedicam à produção. Uma bebida que diversifica a produção e que pode representar uma nova aposta para as famílias que produzem no Triângulo. A técnica bem aplicada, um vinhedo bem conduzido, a gente consegue produzir uvas de altíssima qualidade. Você vai ver agora essa cadeia produtiva. Pequenos produtores também investem no turismo de experiência que gera renda e aproxima a produção do consumidor final. Degustação harmonizada com vinho de qualidade. Visitas guiadas que vão desde o cultivo da uva até o envelhecimento da bebida nas caves. A cada vinhedo, uma experiência diferente. Eu não sou uma conhecedora de vinhos, então para mim tudo é novidade. Como eu sou mineiro e senti que eu estou no meu estado, tendo essa qualidade, dá uma satisfação muito grande. Muitos vitivinicultores já descobriram que para equilibrar os custos da produção e tornar o negócio mais competitivo, é preciso também apostar no enoturismo. Passeios guiados que geram renda extra. No turismo especificamente, a gente tem aí mais de 99,3% dos negócios são micro e pequenas empresas. E aí a gente percebe que essas vinícolas também têm esse perfil. Um perfil de vinícolas familiares que perceberam no turismo uma oportunidade de consolidar o seu produto no mercado e, ao mesmo tempo, gerar mais uma forma de renda para a sua produção. Mas abrir as vinícolas à visitação requer planejamento e a contratação de novos profissionais. Toda essa estrutura é para atrair a atenção de quem deseja apreciar um bom vinho. Esse aqui é um dos passeios que os turistas e visitantes fazem pela vinícola. Copo na mão, uma verdadeira romaria para conhecer o que é a produção da uva e do vinho. Conhecimento que também garante mais renda ainda
quando o visitante deseja levar as garrafas para além das divisas de Minas. Tô gostando, tem interesse de estar levando para casa sim. Como você viu, nossa viagem em busca dos vinhos produzidos em Minas continua. Uma variedade de uvas que se adapta às variações do clima e do solo. Viajamos aí por mais de 700 quilômetros em busca de mais histórias e casos de sucesso. Viemos até Diamantina para constatar que, além dos diamantes que fizeram a fama do lugar, também existe uma outra preciosidade que foi resgatada nos últimos anos: a produção de vinhos. A cultura vinícola teve início ainda no século XIX e era bastante difundida pelos padres que viviam em Diamantina. A coroa portuguesa e a coroa espanhola proibiram a fabricação de vinhos, a não ser para fazer vinho de missa nas Américas, porque tinham que vender os vinhos lá deles. E, no caso do Brasil, só quando Dom João VI veio para cá, fugido de Napoleão, em 1808, é que essa proibição caiu. E a primeira notícia que nós temos de um vinho em Minas Gerais é de 1812, 4 anos depois. O que significa dizer que mal deu tempo dos caras plantarem um vinhedo e já estavam colhendo e fazendo vinho. Neste casarão vive e trabalha o doutor Daniel. Ele é médico do trabalho. Nos últimos anos, o doutor foi além das consultas. Descobriu uma outra forma de ganhar a vida e que vai garantir parte do sustento quando ele se aposentar daqui a alguns anos. Do centro histórico de Diamantina, lá fomos nós, pela estrada de chão, por quase meia hora, para conhecer o refúgio do médico. Foi na Serra da Matriculada que o doutor e a mulher dele, a dona Marília, que é fisioterapeuta, começaram a cultivar as uvas. A gente não tinha terra. Então, quando nós saímos procurando uma propriedade, nós chegamos lá do outro lado e de lá eu vi esse pedaço aqui e me apaixonei por esse pedaço. Como a gente tem uma altitude muito maior que o sul de Minas, o sul de Minas não consegue produzir vinhos acima de 1.000 metros de altitude por causa das geadas que acontecem lá. Nós estamos a 1.250. Isso dá uma característica específica para o nosso vinho, que é uma acidez um pouco maior. Aquela acidez boa que ela chega, enche a sua boca, faz você salivar e te limpa o paladar. Vinhos que remetem às paisagens mineiras e têm rótulos singulares. Cada um deles aqui leva o apelido de um familiar. O Tão é o Vitão. O Vitão é o filho. O Naina é o nosso branco, ele é Sauvignon Blanc. E Naina é o apelido da nossa filha. E ela tem essa mandala tatuada nas costas. Esta outra vinícola em Diamantina também é um negócio familiar. Quem comanda tudo aqui é o Leonardo e a filha, a Ana Júlia. O sonho começou em 2011, depois que ele, que é engenheiro, se aposentou. Ana Júlia é quem faz as degustações durante o tour na propriedade. A gente chegou à conclusão que as pessoas precisariam vir aqui conhecer o nosso processo, tanto de cultivo da uva quanto de produção, para entender os nossos produtos. O meu marido, ele é o responsável técnico pelo vinhedo. Eu e ele fazemos as visitas guiadas e a gente criou 2 tipos de visita. Uma que a gente aborda outros produtos artesanais de Diamantina e a gente tem a experiência Quinta do Campo Alegre, que é um passeio no final da tarde. Aqui descubro uma outra curiosidade. As rosas que embelezam as videiras também são usadas no controle biológico. Ela tem uma característica de qualquer doença que vier, um míldio, um oíldio, ela é a primeira a demonstrar. Geralmente as vinícolas têm poucos funcionários e eles descobriram no vinho uma nova fonte de renda. Eduardo é ex-servente de pedreiro e agora tem a uva como recurso para a construção de uma nova vida. Antes na construção civil eu ganhava por dia, né? Não tinha um salário fixo, aqui eu ganho um salário a mais. Luiz era motorista, hoje é formado em gestão ambiental e prática no manejo de vinícola. A uva ela chegou na minha vida foi de forma inesperada. Como toda atividade boa, eu abracei com vontade, porque eu vi que
Ela poderia abrir novos horizontes, e como de fato abriu. Realidades que foram modificadas pelo cultivo da uva. Eu tenho visto que o vinho ele está tomando uma proporção muito grande e graças a Deus eu estou participando desse crescimento. Estou crescendo junto, né? Para fechar essa reportagem, você vai ver agora como funciona uma das maiores vinícolas do país, que fica em Andradas, no sul de Minas. Desde o plantio diferenciado das uvas, por meio de técnica de dupla poda até o consumidor final. Uma cadeia cheia de tecnologia que gera emprego e renda na região e cujos vinhos têm ganhado destaque nacionalmente e no exterior. Fechando então essa reportagem da produção de vinhos de qualidade aqui em Minas Gerais. Visitar esta grande vinícola em Andradas, no sul de Minas, é também um convite a fazer um passeio bucólico pelas paisagens da Serra da Mantiqueira. Cenários exuberantes que atraem gente de toda parte. São mais de 3.000 visitantes a cada fim de semana que vêm em busca de conhecer o complexo turístico que envolve toda a produção do vinho. São 55 hectares de vinhedos plantados com uma variedade de uvas que foram adaptadas ao clima e às estações. Hoje a produção é de 280 toneladas no inverno para os vinhos mais encorpados e 130 toneladas no verão, destinadas aos vinhos espumantes. Ao todo, são de 200 a 300 mil litros de vinhos finos por ano. A história da família Marcon com vinho começou com os imigrantes italianos que produziram os primeiros vinhos de mesa e o suco em garrafões. A vinícola foi fundada em 1969. Casa Geraldo veio do meu avô, Geraldo Marcon, né? Que foi o fundador aqui todo. Ele tem todo esse mérito aqui, né? A fazenda era pequena. Só existia um pedaço aqui e a gente foi comprando o restante, aumentando. Mais de 40 anos depois, foi possível produzir vinhos de qualidade. Graças à introdução da dupla poda, foi o grande salto para que a pequena vinícola da família Marcon se tornasse uma das grandes no país. Que a gente inverteu o ciclo da videira foi em 2012. Que a gente começou a ter os nossos primeiros vinhos de inverno foi em 2015 para frente. Temos os vinhedos também que não são de dupla poda, mas porém são de uvas finas, que a gente conduz para a produção de verão, somente para fabricação de espumantes, né? Nessa época do ano, com a proximidade do inverno, as uvas selecionadas estão prontas para serem colhidas. As telas nas videiras garantem a proteção contra o ataque de predadores. Depois da colheita, é hora de transformar as uvas no vinho. Acabou de colher, ela vem para a vinícola, aí a máquina faz uma pré-esmagagem nas bagas e daqui vai acontecer a fermentação. Agora vamos conhecer um dos segredos da produção, o envelhecimento. Bem-vindos à Cave. Quem me recebe é o Michel, outro integrante da família Marcon. Os melhores barris, né, de carvalho hoje são de florestas americanas e francesas, né? São as quais a gente usa aqui hoje para envelhecimento dos nossos vinhos. Essas barricas maiores são para envelhecimento de vinho branco. Branco. As menores para tinto. Né? Por que essa diferenciação, Michel? Exatamente por causa que o branco não precisa de tanta incidência de carvalho. Sim. Já o tinto... Os outros são mais concentrados. Exatamente, mais concentrados, porque tem menos volume dentro do barril. Dos 60 rótulos produzidos pela vinícola, pelo menos 16 são provenientes da dupla poda. Vinhos de inverno, mais encorpados. Na loja da vinícola é possível encontrar desde o suco de uva até as reservas especiais. Rótulos que chegam a custar cerca de R$ 400, uma única garrafa do vinho. Este Bordeaux, um convite à degustação, faz uma homenagem aos ideais da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira. Muita história e sabor que se confundem. Para homenagear o Tiradentes, não sei se vocês sabem, ele era maçom, então tinha que ter no seu rótulo um símbolo maçom, em ouro, o símbolo de Minas e os Pássaros da Liberdade.
Durante a visita, o turista é convidado a experimentar os mais variados vinhos produzidos na Serra da Mantiqueira, seja nas videiras ou nos espaços destinados à degustação. E além de toda a grande estrutura montada para o enoturismo, uma outra fonte de renda na vinícola do sul de Minas são as parcerias. Nos últimos anos, o Henrique e a Janaína se tornaram sommeliers. Eles investiram numa loja em Belo Horizonte, especializada em comercializar exclusivamente os rótulos produzidos na propriedade. A gente sempre gostou muito de vinho e nós estávamos com interesse em abrir uma casa de vinho na nossa cidade. E aí nós fomos pesquisar sobre vinícolas em Minas Gerais e encontramos a maior vinícola de Minas aqui em Andradas. E assim, nos encantamos com a sustentabilidade, com a forma de elaboração dos vinhos. Fazemos toda a parte administrativa, financeira, distribuição e treinando também as pessoas que trabalham com a gente, né? Nós estamos criando alguns roteiros e trazendo pessoas de Belo Horizonte para conhecer a vinícola. Andar pelos vinhedos com a sua taça na mão, experimentando as uvas, experimentando os vinhos. Então nós vamos sempre trazer pessoas aqui para a vinícola para conhecer essa experiência. E eu me despeço dessa reportagem com a certeza de que os vinhos finos mineiros vieram para ficar. Um convite a abrir uma garrafa. Sabor inigualável, evoca o ar das montanhas e a liberdade. Um mergulho na história. Olha, obrigado a você que assistiu aqui, dê um like, ative o sininho, comente a matéria e nos ajude inscrevendo-se no canal, que já passam de mais de 33.600 inscritos e você vai nos ajudar a crescer com a sua inscrição também. Um abraço e até o próximo programa. Oferecimento. Aqui no Supermercado Coop, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal, brinde com as melhores bebidas, mantenha sua casa impecável. No Supermercado Coop, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.